Thor, Amor e Trovão. É esse lixo todo que vários reviews, influencers digitais e pseudo-críticos de cinema estão falando na internet? Você vai descobrir daqui a pouco, aqui no Pensatório. Fala galera do Pensatório, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Santos e eu finalmente pude assistir a Thor, Amor e Trovão nos cinemas, porque eu acredito que todo filme que se preze, né, até o pior de todos merece uma chance de ser assistido nos cinemas. E com certeza a magia daquela telona ela consegue causar uma certa empatia às pessoas que estão assistindo ali. E você acaba vendo o filme com outros olhos do que veria assistindo em casa numa tela pequena, até mesmo uma televisão normal. Eu confesso pra vocês que quando fui assistir ao filme nos cinemas eu fui com as expectativas lá embaixo, porque depois de toda essa avalanche de críticas na internet falando que era o pior filme do mundo, que a Marvel retrocedeu, que a Marvel tá uma bosta, inclusive já avisei meus inscritos, nós vamos fazer um vídeo, uma live falando sobre essa fase 4 da Marvel, né? Essa fase aí que tá dividindo muito o público. Mas hoje nós vamos falar apenas exclusivamente de Thor, Amor e Trovão. Vou falar pra vocês aqui, trazer alguns pontos positivos e também os negativos, e no fim dar a minha nota em relação ao conjunto todo de Thor, Amor e Trovão. Mas antes de começarmos, eu já peço o seu like, o seu curtir, os seus comentários, o seu feedback, o que você achou do filme, se você já assistiu. Não vá na opinião das outras pessoas, cara, até porque você tem... Claro, eu quero acreditar que você tem uma opinião própria, né? Então assista e tire suas próprias conclusões. Nunca se deixe influenciar pelas opiniões de youtubers, de críticos. Vá, assista o filme, tire suas próprias conclusões em relação à trama, à obra. Gente, eu sempre incentivo os meus inscritos a fazerem isso. Então vá, assista o filme, depois deixe seu feedback aqui, se inscreva no Pensatório quem não for inscrito, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. Bora aí falar de Amor e Trovão. Vou começar falando sobre os pontos positivos. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível nesse vídeo, eu não quero enrolar muito. Quero tratar de uma forma bem resumida, bem objetiva, para vocês não cansarem também, não é? Lembrando a vocês que terão spoilers da trama aqui, então quem não assistiu e não quer ter sua experiência prejudicada pelos spoilers, eu recomendo que assista o vídeo depois. Vamos lá, direto para os pontos positivos. Um dos primeiros pontos positivos que eu quero enaltecer aqui é o visual. Cara, o filme tá belíssimo. Esteticamente falando, cara, o filme tá maravilhoso. Assim como o Multiverso da Loucura também, acredito que a Marvel, nessa fase 4, a Marvel ela não pecou no quesito estético, no visual. Os visuais estão lindos, cara. Tanto o visual da poderosa Thor, quanto o visual do próprio Thor também. O ambiente, né, os cenários. Ver aquelas cabras puxando a carruagem, o barco, né? Um barco. Vamos colocar um barco e puxando através da Bifrost, que tá sendo energizada pelo Stormbreaker. Aquilo tudo é quadrinho, velho. É puro quadrinho aquilo. E outra coisa, isso desde Thor Ragnarok, né? Eu acho que o Taika Waititi ele trouxe desde esse primeiro filme, né? Que estava sob a direção dele, visuais magníficos, sempre muito colorido, honrando bastante a origem nos quadrinhos, né? O Thor nos quadrinhos, porque é muito colorido e tal. E, isso também se repete aqui em Thor, Amor e Trovão. E uma das coisas que eu mais olhei e falei, caraca, que da hora, velho, foi o visual da entidade, né, da eternidade. Eu falei entidade, porque eternidade, entidade, enfim. Cara, a eternidade, que é um dos maiores seres poderosos da Marvel, tá presente lá no final do filme, e você vê o visual dele. Cara, aquilo lá é quadrinho puro, ele ajoelhado, sentado assim, já é um rio, sei lá, não é um rio, é um lago, é um nada, só tem água e aquele bicho, aquele ser humanoide, que você só vê o formato dele, as estrelas, as constelações ali ajoelhado na água. Aquilo pra mim é quadrinho puro, velho.
E também tem o Gore, né? O Gore também dividiu opiniões que muitos fãs fervorosos do Carniceiro dos Deuses queriam que o visual fosse idêntico aos quadrinhos. Eu já repito pra vocês, eu não acompanhei essa saga nos quadrinhos do Carniceiro dos Deuses. Muita gente elogia pra caramba e queria que o Gore do Christian Bale tivesse o mesmo visual dos quadrinhos. Eu, desde que foi anunciado que o Christian Bale faria o Gore, eu já imaginava que eles não fariam isso. Eles nunca esconderiam o rosto do Christian Bale. Christian Bale, gente, que é o Christian Bale. Como que a Marvel esconderia o rosto de um cara desses? Não tem como. O próprio Christian Bale falou que ele quando foi oferecido o papel pra ele, ele pesquisou na internet achando que ele correria, né, segundo palavras do próprio ator, ele correria pelo set de fio dental, então ele meio que ficou apreensivo em aceitar o papel por conta disso. Aí convenceram ele que não seria assim, seria uma adaptação. Então o Christian Bale só aceitou ser o Gore porque não seria igual aos quadrinhos. Paciência. Em relação ao visual, a questão das armas, né? O filme tem muito disso, as armas têm uma consciência. Nos quadrinhos também o Mjolnir tem uma consciência, né? Mas o Stormbreaker, o Mjolnir, eles tiveram mais destaque, as próprias armas tendo um destaque, de certa forma, individual, né? As armas criaram tipo um papel secundário na trama. E até a própria arma dos Zeus, o relâmpago dos Zeus. Todo o conjunto ali da cidadela dos deuses, né? Cara, inclusive tem um nome exato pra isso, como eles chamam. A onipotência, o negócio da onipotência lá. Que todos os deuses estão reunidos ali, inclusive tem vários deuses que eu podia ter pego uma referência, mas não prestei muita atenção porque eu vi em 3D, o 3D tava uma merda. Pra que agredir? Gostei muito do raio de Zeus, achei bem, sei lá, palpável, digamos assim. Eu já vi reviews que o pessoal tava criticando. Ai, que coisa horrorosa, que brega o raio do Zeus ser... Pareceu, eles, segundo alguns reviews, estavam falando que parecia um ornamento de casa de pobre, de rico, sei lá o que. E eu particularmente gostei, cara. Eu gostei do raio ser físico, assim, mas você poder ativar ele, soltar raios através do raio que é físico, né? Enfim, eu curti. Nada contra o raio de Zeus. Di, vai com calma, cara. Já falei da poderosa Thor, gostei do visual dela, tá bem fiel aos quadrinhos, né? Mas eu quero falar em relação à trama, né? A trama envolvendo a Jane Foster, todo o dilema dela, toda a angústia da personagem enfrentando o câncer. A história da Jane Foster, ela só foi atrapalhada pelo roteiro. Eu acredito que se ele tivesse focado mais na Jane Foster e nessa luta que a personagem estava vivendo durante o filme, né, com a doença que ela estava tendo que encarar, seria bem melhor. Mas a Natalie Portman não tem muito o que falar dela, é uma baita atriz. Ela, como poderosa Thor, poderia ter entregado muito mais, acredito, se não tivessem cortado muito, né? Já foi falado que cortaram muita coisa do filme e provavelmente a poderosa Thor foi uma das que foi prejudicada pelo corte, acredito, e também até pela direção, porque o Taika Waititi, vamos combinar, gente, vamos combinar, eu não curto o Taika Waititi como diretor do Thor. Depois que ele falou uma merda aqui recentemente, que não vem ao caso agora, ele perdeu mais ainda respeito por mim. Eu acho que ele não serve para ser diretor da Marvel. Eu acho que o Thor ficaria melhor em outras mãos, umas mãos que conheçam o personagem nos quadrinhos e respeitem ele. Já vamos chegar lá, mas enfim, estamos falando da poderosa Thor. Achei que o arco dela foi razoável no filme, mas poderia ter sido muito melhor. E Natalie Portman sempre é uma baita atriz. Vamos falar sobre o vilão. O vilão do Christian Bale, cara, o filme começa com ele, com a história do Gore e a filha dele lá passando fome e sede no deserto, e você sente, né? Você toma um certo partido, você se identifica com um pai querendo proteger a filha, suplicando para os deuses no céu, né? Seja lá onde eles estão, que ajudem eles naquela situação decrépita, e você se sente incomodado com aquilo, porque, pô, um pai querendo que sua filha sobreviva e a filha dele morre. Depois ele vai e encontra esse Deus que ele tanto pediu ajuda, e esse Deus é mesquinho e esnoba ele depois de ter perdido a filha. E o que vem depois, você agradece que acontece. Você agradece que o Gore se transforma nesse monstro, nesse carniceiro dos deuses. E o Christian Bale, ninguém melhor pra fazer esse papel do que ele, porque Christian Bale, pô, é um puta de um ator, né, gente? Vamos, convenhamos, Christian Bale é um ator brabo. Eu queria que ele interpretasse outro personagem da Marvel, queria. Até porque o Gore é um vilão e, né, pô,
dependendo do vilão, ele não vai vingar, não vai voltar para outras produções, né, futuras. Mas o Christian Bale, ele é uma das melhores coisas do filme. O vilão dele é aterrorizante. E o pior, você se identifica, você quer que o vilão mate os deuses, porque os deuses são arrogantes no filme, eles são prepotentes, mesquinhos, só pensam neles mesmos. Você quer que o Gore saia matando, fazendo uma carnificina de deuses mesmo, porque, cara, ele perdeu a filha porque os deuses estão cagando pros outros, eles só querem a glória, só querem reconhecimento próprio, só querem, enfim, são deuses mesquinhos. E o Gore faz você se identificar com a causa dele, você apoiar essa causa, mesmo que seja uma causa de morte. Mas o visual, pra mim, eu acho que, sei lá, não me incomodou tanto. O visual dele tá aterrorizante. Tiveram momentos no filme que eu tô com um puta de um susto, que o Gore ele brinca com as sombras. Gostei muito do arco dele, no final teve uma redenção ali. Cara, confesso pra vocês que eu chorei na cena final. Do Gore ali deitado, pedindo perdão pra filha dele, a filha dele se desculpando e tal. Eu gostei muito. O Christian Bale mandou bem pra caramba, velho. Outro ponto positivo, mas que eu acredito que tenha sido mal explorado, foi a expansão mitológica. Foi uma expansão que se deu ali na... Eu esqueci aquela cidadela que os deuses estão reunidos. São vários deuses de várias mitologias. Tiveram os deuses do Japão, acredito eu, e outros deuses também. Então eles expandiram todo o panteão de deuses da Marvel. Não apareceu todos os deuses gregos, obviamente. Já vou chegar nesse ponto também. Mas Zeus, interpretado pelo Russell Crowe, cara, um Zeus meio que malandro e tal, arrogante também, só pensa nele mesmo. Enfim, um deus arrogante, Zeus sendo um tremendo de um babaca, mas interpretado pelo Russell Crowe, né? Agora chegamos nos pontos negativos. Vamos lá, vamos ver se vocês concordam comigo. O primeiro ponto negativo, acredito que se deva à trama, que é bem simples. É uma trama simples. O Thor tá vivendo aventuras com os Guardiões, inclusive eu achei que eles teriam muito mais destaque nesse filme, mas não, foram uma participaçãozinha especial dos Guardiões da Galáxia. Eles foram lá, apareceram por alguns minutinhos, depois separaram do Thor, velho. Quem viu Vingadores Ultimato, viu o Thor indo pro espaço com os Guardiões, falou, pô, o Thor vai viver altas aventuras no espaço com os Guardiões, mas não. Parece que pegaram isso e jogaram no lixo. Simplesmente jogaram toda essa trama, né, todo esse contexto aí do Thor estar inserido nos Guardiões, descartaram totalmente. Então, a trama é isso, o Thor indo atrás do Gore, que o Gore sequestrou as crianças porque ele quer o Stormbreaker para abrir o portal para acessar a presença da Eternidade, né, da entidade Eternidade, para conceder um desejo para ele. Acredito que isso também foi uma coisa bem simples, bem simplória, porque nós sabemos que a Eternidade nos quadrinhos é bem mais do que um gênio que concede um desejo para quem chega primeiro nele. Mas a trama é bem simples e é isso. Poderia ter sido bem melhor, bem mais desenvolvida, bem melhorada, mas não. É bem simples. Thor atrás do Gore, que quer matar os deuses e quer acessar a Eternidade. E é isso. Todo mundo morreu! Acabou. Outro ponto negativo, mas é um ponto que você já sabe disso, você vai ver o filme com essa questão em mente, que é o humor exagerado do Taika Waititi. Gente, pelo amor de Deus, tirem esse homem da direção de Thor, ele não entende o personagem. O Thor, cara, isso também é um dos pontos negativos, é um dos meus pontos, últimos pontos negativos que eu vou falar. Ele não entende o personagem, o Thor não, cara, pode funcionar. O Chris Hemsworth é um excelente ator, ele se esforça, ele trabalha com aquilo que entrega a ele, né? Ele é um ótimo ator de comédia, mas, velho, eu tô cansado desse Thor dele, é um Thor que passa filme e continua a mesma coisa, parece que ele tá rodando em círculos. E o Taika Waititi, pra mim, ele poderia já entregar o cargo dele, porque depois desse filme, eu acredito que não vai vingar mais Taika Waititi dirigindo Thor no futuro, porque, velho, não tá legal, não tá legal. Humor exagerado fora de hora. Tiveram algumas cenas que eu achei maravilhosas, um drama bem colocado ali, e de repente, humor fora de hora. Então, alguns filmes da Marvel sofreram com isso no passado, ainda sofrem, né, com humor que é colocado incorretamente.
Mas esse filme tava demais, cara. Cara, tava muito exagerado. Tem cenas que você tem que deixar o público sentir. O público tem que sentir a cena, sentir o drama do personagem. Não precisa ficar colocando piadinha de hora em hora pra poder aliviar a tensão. Gente, qual é o problema? Eu não sei o que a Marvel deve pensar. Será que ela acha que o público não pode ficar triste? Não pode ficar com pena do personagem? Não pode sentir pena? Não pode sentir empatia? Tem que ficar rindo depois de todos os momentos dramáticos de tensão? Eu queria sentar com o Kevin Feige e perguntar por que tem que colocar piada depois de momentos de tensão e de drama? Será que ele acha que o público não tem a capacidade de lidar com esses momentos? E agora chegamos no ponto negativo que eu mais... Ai, eu odeio esse ponto, velho. É um dos pontos mais negativos de todo o contexto de Amor e Trovão, que é o Thor pateta. Ai, meu Deus, cara. O Thor, a melhor adaptação do Thor pra mim foi em Guerra Infinita, todo o arco do personagem. Eles conseguiram dosar humor e drama e ação. Aquele pacote todo de Guerra Infinita envolvendo o Thor foi formidável, foi tudo sucinto, foi tudo bem esquematizado. Aquele pra mim foi a melhor adaptação do Thor. Esse Thor de Amor e Trovão é o mesmo Thor de Ragnarok, mas piorado. Gente, ele é muito pateta, velho. E é muito triste você ver os personagens coadjuvantes tratando o Thor como se fosse um brutamontes sem cérebro, sem inteligência, um idiota. É triste, velho. Ver um personagem que, pô, nos quadrinhos do Thor pega o Homem de Ferro como se ele fosse merda nenhuma. Ver esse personagem sendo humilhado, todo mundo rindo dele, é uma coisa que eu não consigo conceber mais. Só tirando os roteiristas, os envolvidos em relação a essa produção do Thor, de todos os filmes do Thor, Taika Waititi tem que sumir, velho. Não aguento mais ver Thor pateta. No, God, please, no! 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 Mas tirando isso, o filme tem ótimas cenas de ação. A ação desse filme é muito boa. Como eu falei pra vocês em relação a CGI, eu não sou uma pessoa que fica reparando muito nisso. Eu gosto mais da história. Claro que esse filme em questão tem uma história mais rasa, mais simplória. Mas o CGI é bom, cara. O CGI desse filme não é uau. Mas tem ótimas cenas de ação. Visual bacana, uma história simplória. E a nota final que eu dou pra esse filme é 7,5, cara. Não é essa merda toda que toda a internet tá falando. Pelo menos é o que eu estou falando, né? É o que eu vi, é o que eu presenciei. Fui com a expectativa lá embaixo, consegui me divertir com o filme. Não ri de gargalhar, meu Deus, tem umas piadas lá de orgia, velho. Eu fiquei pensando como que deixaram essa piada ficar na sala de edição, na sala de corte, deixaram passar essa piada de orgia. E Thor é um filme da Disney. Ai, velho, é foda. Enfim, várias conotações sexuais também, umas piadas que você não ri, cara. Eu, particularmente, eu não ri de nada. Eu não fiz. O máximo que eu fiz foi isso aqui. As cabras rindo toda hora. Eu tava rindo das cabras porque elas eram chatas pra caramba. Falei, cara, que essas cabras colocaram essas cabras aqui pra serem chatas mesmo, chata pra cacete. Temos também as duas cenas pós-crédito, né? A primeira cena pós-crédito revela o futuro. Zeus sobreviveu, não foi morto por Thor. E temos a primeira aparição de Hércules. Cara, o visual do personagem tá igualzinho dos quadrinhos. E parece que nós vamos ver Hércules contra Thor no futuro. Inclusive o Thor ficou com a filha do Gorr, né? Agora ele vai ser o tio Thor pra ela, vai cuidar dela. Vai criar uma outra temática pro personagem. O Thor agora vai ser um paizão, né? Vai cuidar da filha do Gorr. E, pô, abre novas possibilidades pro futuro do personagem na Marvel. O Thor acompanhado de uma filha. Tipo Kratos com a Atreus. Eu me identifiquei na hora quando a menina apareceu com o Thor no final do filme. Os dois lutando juntos, né? Me remeteu diretamente a God of War, cara. O Thor sendo um paizão e lutando com um panteão de deuses. É God of War purinho. E ver o Hércules contra o Thor vai ser maravilhoso. Ainda mais com o visual fiel usado. Cara, em relação ao visual, estética,
tá perfeito, o filme tá maravilhoso. E a segunda cena, né, a cena final, a cena pós-crédito mesmo, é a da Jane chegando em Valhalla, encontrando o Rindal e entrando lá, sendo bem-vinda depois de perder a vida em batalha. Ela morreu de forma honrosa. E a morte dela, toda a cena dela com o Thor ali no momento da partida dela foi bem comovente. Eu chorei. Eu confesso que eu chorei. E outra, a Sif sobreviveu. A Sif tá sem braço, tá lá em Nova Asgard e conseguiu sobreviver. Ela tá vivinha da Silva. Então teremos mais Sif no futuro de Thor. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais sucinto, o mais resumido possível. Se vocês gostaram, deixa o seu like se eu curtir. Comenta aí, deixa o seu feedback, o que achou do filme. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Compartilhe com os amigos, ative o sininho. Até o próximo vídeo do Pensatório. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu, meus pensadores. Fui.